Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL, não é, no programa que eles estão aí, não é, editando, estão produzindo, estão fazendo vários trabalhos lá nos bastidores. Gratidão aí, um abraço a todos. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanc. Olá, Júlia. Olá, Nando. Olá, pessoal. Olá, grupo da FEAL, grande equipe. Gratidão a todos aqui. Um grande abraço com muito calor nesse dia gelado. É verdade. Nós tivemos uns dias atrás aí o encontro Amigos da Boa Nova, né? A Júlia estava lá, vários ouvintes vieram nos dar abraço, retribuímos esse abraço gostoso, foi muito bom. E mais tarde, depois, a gente lembra aqui de alguns nomes, a gente não vai lembrar de todos, mas alguns para representar todos aqueles que não é, estiveram conosco nesse dia. Foi maravilhoso o Encontro Amigos da Boa Nova. Foi dias atrás aí, né? E agora a gente está agradecendo aí, né, todo o carinho que recebemos lá. Aí daqui a pouco a gente fala alguns nomes aí, né? Para um nome querido é a Dona Sônia, né? Lá de Sorocaba. A Sônia esteve lá com seu marido e a gente logo já fala os nomes aí. O tema de hoje, né, do André Luiz, que o André Luiz nos traz, né, do livro Sinal Verde na psicografia do Chico Xavier, é o tópico 33, ou seja, o capítulo 33, ó, hábitos infelizes. Coisa que a gente precisa mudar, né? São os nossos velhos hábitos, né? E aí ele fala aqui, ó, usar pornografia e palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. E, gente, isso acontece, né? Pespergar tapinhas, ou dar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Isso nas reuniões sociais acontece demais. Reuniões sociais não só de festa, até em velório a gente, né, verifica que isso acontece. Mas são hábitos realmente infelizes, né, Júlia? Terrível de deselegante, né? Porque a pessoa não percebe que ela está sendo deselegante, né? Mas ela está mostrando ali a ansiedade dela, a necessidade de conduzir, de comandar. E isso é muito deselegante e acaba afastando, com certeza, é um hábito infeliz. Sempre vai afastar as pessoas. É, realmente, né? Então, isso é tudo um ímpeto que às vezes a gente tem e que a gente precisa estar no controle. Se a gente deixar, a gente vai ser uma pessoa não, aquela persona não grata, né? As pessoas não vão realmente querer estar do seu lado. Então, atenção, se a gente tem esse hábito, vamos dizer, lá na casa da gente, na intimidade lá de casa, que já não é hábito bom. E aí a gente quer repetir isso num local de reunião assim social, ou seja, é chato, né? Então ele fala aqui, ó, comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa, se ela estiver presente ou não, né? A gente acrescenta aqui, porque isso realmente é algo, não é, muito desfavorável, né? Algo que não constrói nada. Então, se a gente nota que a gente tem esses hábitos, então cabe a nós irmos podando, né? Colocando fora do nosso vocabulário e da nossa conduta, do nosso comportamento, né, querida Júlia? Exatamente, Nando, porque nós
pretendemos ser cada vez mais espiritualizados, não é? E se a gente quer essa atmosfera tão especial, tão luminosa, a gente não quer ser persona não querida, a gente não quer ser tóxico, nós não queremos abaixar a vibração dos demais, provocar um rebaixamento, porque essas atitudes, esses hábitos infelizes, eles não são de leveza, não vão demonstrar paz interior e vão mostrar que a gente também não sabe lidar com o ambiente, com a diversidade, que a gente não está em equilíbrio. Então é muito vexatório. E além de ser ruim para nós, Nando e vocês que estão nos ouvindo, tem um detalhe muito importante. A gente cria karma. E ninguém quer criar karma ou atrair obsessores. Porque se a gente está amplificando algo que não é do bem, isso é potencializado. E a gente vai estar abaixando a vibração, vai estar entrando numa certa atmosfera psíquica muito comum com a depressão e com a ansiedade, porque o humor depressivo está muito ligado à negatividade. Quando a gente só vê os defeitos, quer conduzir o outro, né? A gente está oscilando entre humor deprimido e ansiedade. E a gente está falando de coisas e de pessoas que não estão aqui agora. Quer dizer, não podem nem se defender. E aí a gente faz essa pergunta: e se fosse com você? Como você se sentiria? E o nosso objetivo, não é, Nando? É realmente encantar, conectar pessoas, ter um ambiente harmônico e muito mais que isso, ser respeitado, ser visto como uma pessoa nobre, forte, uma pessoa sensata. Então, eu peço até você que continue lendo, eu não vou interromper para a gente poder discutir sobre tudo isso, porque a gente não percebe e nós fazemos, geramos esses comportamentos porque é a nossa forma de pensar. Vamos continuar a leitura, né? Ele fala aqui o seguinte, ó, estender boatos e entretecer, não é, conversações negativas. E isso acontece muito aonde? Nas redes sociais, né? No WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram e outras redes, a gente acaba, não é, gerando boatos e que a palavra boatos já diz que não se certificou-se do que é aquilo, dessa notícia. É um boato. Então, isso é muito realmente usado nas redes sociais, que acaba sendo um hábito infeliz. Você vai infelicitar uma vida, vai trazer um peso psicológico para aquela pessoa. Quantas pessoas que se colocam na internet e abrem a sua vida e passam a colocar o dia a dia, seu dia a dia nas redes sociais, e que aparecem os haters e começam a usar para querer também likes e visualizações, começa a criar boatos sobre aquela pessoa, mentiras, fake news. Então, isso é um hábito infelicíssimo, porque a gente está dentro de uma lei que é uma lei que tem um rigor de perfeição. Então, aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que arcar com as consequências. Se a justiça do homem falhar, existe a justiça do universo, né, Júlia? Verdade. E a gente não percebe, às vezes é instantâneo. Você fez algo, se comportou e imediatamente a vida envia sinais. Sinais iguais e a gente fica realmente irritado, frustrado e não percebe que a gente acabou de fazer isso com alguém. E é imediato, né? Não sei se vocês percebem, mas cada vez é mais rápido o retorno. Já não é uma coisa que vai acontecer no mês que vem. Às vezes acontece em horas. Para mim acontece em horas, acho que para você também, não é, Nando? E nada mais é do que falta de sabedoria, porque
Se a gente está falando de alguma coisa que nos incomodou, que nos chama atenção, um defeito, algo que nos irritou, nós deveríamos usar o bom senso psicológico e perceber que aquilo está nos provocando, entre aspas, para que nós identifiquemos por que isso nos afeta. Na verdade, aquilo vem para que a gente melhore e não para que a gente diminua o outro e engrandeça-se, né, com boatos, com fake news, enfim, usando o nome de outro para se promover, né, para chamar atenção, para dizer, olha como eu estou certo. Ó. E no fundo, às vezes é uma pessoa carente, é uma pessoa que precisa de aplausos, de olhares, e ela começa a chamar atenção com fofoca, né? Hoje, essa semana mesmo, né, teve um caso de família horrível, e a pessoa saiu disparando no WhatsApp da família inteira, e denegriu um familiar, e no fundo, claro, isso não é um comportamento normal. Então é uma desregulação emocional, e a gente tem que entender que não é por maldade, é sempre acompanhado, a maioria das vezes, de um transtorno mental. Então, outras ações aqui nossas, nossos comportamentos aqui, ó. E o André é bem educado, ele falou assim, ó, falar aos gritos. A gente já falava, a gente já iria falar assim, gritando, e ele não, falar aos gritos, olha só. Rir descontroladamente. Então, aí são grandes sinais de que realmente a pessoa não está bem, né? Quando ela fala aos gritos, quando ela ri sem controle, o psicológico dessa pessoa está realmente, não é? Mas a pessoa cria o hábito de ser assim, né? Porque a gente está falando de hábitos infelizes, então ela já tem o hábito de falar aos gritos, de rir descontroladamente, faz parte, para ela é normal isso, mas isso não é normal dentro de um grupo social, isso não se faz, né? Exatamente, são demonstrações de que tem um desequilíbrio, né? A gente chama na psicanálise a risada de bruxa, que ela acompanha um pouco a perversidade, os transtornos bipolar. Sabe como é a risada de bruxa? É aquela risada alta assim, e de repente para, né? E é bem alta, né? A gente vê isso na academia, na rua, shopping. Então a gente precisa entender que essa gargalhada alta, ela é deselegante, mas muitas vezes ela mostra ali uma raiva, uma pessoa que ela é intempestiva, né? Então é importante que a gente possa se enxergar, mas sem milindres. Opa, peraí, será que eu rio assim? Será que eu tenho algum problema? Então observe-se, né? E por favor, né? Não se afete, porque a gente tem que ouvir na melhoria contínua, né? E procurar sempre o nosso melhor. Para quê? Para que a gente seja valorizado e respeitado. A gente se afasta de nós mesmos quando a gente age dessa forma, né? A gente está se afastando de si e dos outros, né? E não é algo, um rir dessa forma não é um rir com sinceridade, né? Porque dá para notar, né? O riso aí, essa forma da bruxa, né? Rir aí, a gente vê que é falso, né? Tá É lá, um deboche, tá, é um sarcasmo, né? exato, tá estampado, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Não, porque eu sou sincero, mas olha, tá cheio de facas afiadas na boca, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo com isso, essa franqueza impiedosa, que machuca, que fere, que ela não está ali para trazer a verdade, né? Ela está para realmente prejudicar, né? E a É verdade, aquela, ela, né, vai vir à tona uma hora, sim, mas não se desculpar dizendo que está sendo, não é verdadeiro, né, Júlia? aquelas várias situações. Você vai para uma festa, está se arrumando, aparece na sala para um familiar, estou bem.
que você acha de ir com essa roupa? Tá horrível, né? Então, o familiar, o amigo não vai falar, credo, você tá horrível, essa roupa não te cai bem. A pessoa vai usar de bom senso. E como que ela vai falar? Ah, tá legal, mas deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver outro blazer, vamos ver outra calça, vamos ver outro sapato, né? Ou, por exemplo, chega de sopetão depois de 10 anos, tá careca, ou engordou, emagreceu. Nossa, como você tá assim, né? Não, a gente não vai usar essa verdade, porque é indelicado, a gente está machucando o outro, né? E Essa aquela verdade história, fere mesmo, né, Júlia? Pere, a gente tem que ser verdadeiro, porque o caminho, a luz, é a verdade. E a verdade é ser amoroso. Mas nós temos que saber como falar a verdade. Não sabe falar, silencie. Exato, o silêncio é uma boa medida aí. E você vê que Jesus falava a verdade, mas ele não feria as pessoas, né? Que coisa interessante, né? Ele fala Uhum. aqui, ó, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Ah, então a gente vai lá, vai numa reunião social e começa, sabe que fulano de tal? Aí começa aquela conversinha que nós chamamos de fofoca. E aí começa, né, a escavar o passado da pessoa. Ou então a gente está com uma pessoa num grupo. E aí a gente daqui a pouco começa a falar, sabe, do passado daquela pessoa que está ali, constrangendo a pessoa, né? Ferindo a pessoa de alguma forma, né? Trazendo uma lembrança que não é condizente com aquele momento ali, não é, né, Júlia? Ah, tem várias situações interessantes, né? Que é bom a gente observar. Por exemplo, a gente vai ao médico com a filha, e aí o médico tá falando, ah, sua mãe tá ótima, tal. Ela falou, ah, doutor, tá tudo bem, tá? Aí a mãe fala, ah, mas ela, quando ela chegou em casa, eu que me matava de cuidar dela. E ele, como assim chegou em casa? Ah, porque ela é adotada, doutor. Ela é adotada. Então, existem situações em família, né, em que os familiares engoliram situações lá no passado e não estão bem resolvidos e vomitam isso, jogam na cara a todo momento. Você não é minha filha, você é adotada, você me traiu, você não me devolveu o dinheiro que eu te paguei, a viagem há 10 anos atrás, né? Então, o bom senso, né? Que a gente está falando sobre ser uma pessoa fina, espiritualizada, né? Então, o bom senso é águas passadas, pessoal, foi. Perdeu o time, não adianta mais falar sobre isso. A gente até brinca, né? A pessoa que é muito se volta ao passado está ficando gaga, né? Está ficando repetitiva. Tá gaga, ela não está se voltando ao passado, né? Então não queiram ser gagás, né? Vamos ficar aqui, porque às vezes esses comentários eles vão sempre ferir e vai gerar muito atrito, muito constrangimento. Jesus, muito, muito, muito ruim, né? O passado é só bom para, assim, quando a gente lembra de boas lembranças, de coisas gostosas, não de aquela ferida que já aconteceu lá, deixe ela lá, né? Para que a gente ficar voltando e remoendo situações? Isso não é saudável para nós, ficar remoendo essas situações. Ah, porque teu pai, ah, porque tua mãe era assim, ah, sua avó, ah, seu tio. Meu Deus, deixa para lá, já foram, já passou. A gente tem que procurar ter hábitos felizes, não esse de ficar lembrando, ai, porque faltava o pão, ah, porque eu comia o pão que o diabo amassou. E aí a gente fica parado, paralisado, né? Então, para que ficar escavando o passado, como o nosso André Luiz fala aqui, desses hábitos infelizes, né? Só contar a história de tristeza, só, ai, histórias tristes, né, Júlia? É sim, e é muito delicado. A gente, como psicólogo, observa muito a pessoa que volta ao passado dessa forma, com um olhar de saudade, de disco riscado. Eu era feliz,
fizeram isso para mim com um certo remorso, uma certa culpa, uma certa mágoa. Gente, isso pode ser já um sinal de estar se instalando um humor deprimido, uma depressãozinha, porque o normal não é isso. O normal é, como o Nando falou, ficar no presente e ser otimista, positivo, né? Então, é muito cuidado, né? Isso já é um sinal. Opa, estou ficando negativa. Será que eu estou deprimida? E muitas vezes, a pessoa ela está adoecida, né, deprimida, porque ela está com dor na coluna. Então, uma pessoa com dor também pode ficar deprimida. Não só porque existem situações ruins na vida dela. Às vezes precisa ver também as causas dela estar nessa situação, né? Isso mesmo. Olha aqui, ó. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Olha aí. Para que a gente faz? A gente falou isso, né? Comunidades, a gente pode falar comunidade das redes sociais. A gente falou sobre isso, né? Espalhar pessimismo, desprestígio. Isso é um hábito muito infeliz mesmo. Só vai causar para as pessoas, mas muito mais para si mesmo, porque o mundo dá voltas. E muito cuidado, porque a gente entra nesse embalo, e esse embalo tóxico muitas vezes é uma atmosfera tão pesada que a gente não percebe. Estamos sendo usados por pensamentos intrusivos que vão gerar obsessão e que são realmente, digamos assim, colocados em nossa mente para que a gente também plante essas sementes de, enfim, de falta de amor, de medo, de caos, né? Bom, não precisa ir longe, é só a gente ver a TV, o que vende na mídia? Terror, é, filme de terror, o terror, por quê? Porque choca, aquilo que choca fica gravado no nosso campo límbico, no nosso emocional, então tudo que choca fica gravado e isso é ótimo, é um ótimo marketing. Então a gente precisa se ligar que muitas vezes a gente entra e vê imagens de pernas amputadas, de cachorrinhos com, sei lá, situações de desgraça e a gente fica alimentando isso e isso só gera mais densidade, menos prosperidade, menos alegria, a gente não quer isso. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas, né, do mal, digamos assim, né? Ele fala aqui, ó, fugir da limpeza. E essa limpeza ela é abrangente, ela não é só a limpeza do corpo, da casa, do seu automóvel, é uma limpeza que a gente precisa fazer, né, desses hábitos infelizes, né? Fazer uma limpeza mental, fazer uma limpeza espiritual. Sabe quando a gente faz aquelas limpeza espiritual? Né? Tem pessoa que usa até sal grosso, vou tomar banho de sal grosso, né? Fazer uma oração para se limpar espiritualmente. A gente precisa limpar essas impurezas de hábitos infelizes que estão muitas vezes grudadas, e aí a gente coloca isso como uma coisa normal e que a gente cria um padrão, e esse padrão tá tudo bem, é por aí mesmo. Não, a gente precisa avaliar isso aí. O André Luiz está fazendo a gente pensar nisso. Então a gente precisa, né, limpar-se. Ele fala fugir, um hábito infeliz é fugir da limpeza. A gente não quer. A gente está lá dentro do nosso campo, né, de conservação, né? A gente está dentro de um campo conservador, a gente está dentro de um campo, né, que se confortável, tá bom assim, não vou mudar. Mas hábito infeliz precisa mudar, né, Júlia? Sim. E a sujeira nada mais é do que energia parada. Energia parada, ela é algo acumulado. Então, tudo que é acumulado que a gente não usa, memórias, roupas, objetos, o chão que a gente não limpa, não passa um pano, é realmente constatado, energia parada. Isso vai contribuir para a falta de prosperidade. A vibração é muito densa, muito baixa, né?
E é interessante, por exemplo, roupas claras e roupas escuras. Pessoa que anda com muita roupa escura não se vê a sujeira. Não é tão fácil de se ver quanto uma roupa clara. A pessoa precisa ter uma vibração muito elevada para andar de preto todos os dias. Muito elevada. Porque contamina, sim. Absorve e contamina a sujeira, absorve a luz. Então, evitar, né, andar todo de preto. Não é à toa que quando a gente está de luto, a gente usa preto. Porque é uma cor que psicologicamente não atrai alegria. Ela é nobre, mas ela não atrai alegria. Quem diga é o Zorro, né? Que só usa. Ai, ai, ai. Mas quem é o Zorro? Vai a pessoa perguntar. É um personagem um filme que havia no passado, que usava roupa preta todinha. Para quê? Justamente para esconder a sua personalidade verdadeira, né? Que ele se escondia numa roupa preta. Ele fala aqui, ó, queixar-se por sistema, a propósito de tudo e todos. A gente cria o meu sistema, é este, né? Se apropria daquilo e fala, ele tem que ser dentro do meu sistema, dentro do que, né, a gente orgulhosamente gera. É um hábito infeliz, né, Júlia? Sim, a pessoa que é muito rígida, né? Ela, ela não vai ter flexibilidade e vai ser difícil ter empatia, porque a inteligência emocional está baixa. Pessoa com uma inteligência emocional elevada, ela tem paz interior, tem leveza, ela tem flexibilidade, ela compreende as adversidades, tira proveito disso, vê o melhor, ela se conecta com o próximo. E a pessoa que é rígida não consegue, ela está presa nos construtos dela, né? Então, se nós queremos realmente ser queridos, admirados, se vistos como pessoas fortes, a primeira coisa, sensatez. E isso acompanha a flexibilidade e nada mais é do que ser uma pessoa leve, que atrai e encanta pessoas, não é? Exato, né? E aí fala aqui, ó, ignorar conveniências, né? Conveniências e direitos alheios. A gente só pensa no nosso direito e do outro, né, Julia? Sim, porque a verdade ela é muito diferente. A minha verdade é diferente da sua verdade. Às vezes a gente está conversando com amigos, o amigo está rindo e você fala, pô, você está debochando de mim? Porque a minha verdade é que eu queria que ela ouvisse e não risse de mim. Mas para ela, nossa, você leva tudo muito a sério. Você é muito sensível. Então, cada um tem uma verdade. Tem pessoas que são mais brincalhonas e podem ser interpretadas como estão gozando, tirando um sarro. Então, é interessante não levar nada pessoal, porque a verdade de cada um é muito diferente da história de vida, da forma de ver, não é? É mesmo, eu gostei que você falou, muito bom aí. A gente, às vezes a pessoa faz uma interpretação totalmente errônea, né? E aí, nossa, imagina, ela fica num estado de. Aí começam os seus hábitos infelizes virem à tona. O drama, o Exato. drama. Aí cria aquele drama, aquela novela mexicana, né? Uhum, uhum. Apesar que minha mãe tem falado das novelas que são, não é árabes, é umas novelas turcas. Tem as novelas turcas agora que estão fazendo sucesso também. E Que bacana. os doramas, né? Que são os coreanos, doramas coreanos. Então, a gente tem que verificar se não estamos, não é, entrando nesses dramas, como a Júlia falou. Muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. A gente sugere, deixa aí um recipiente com água, que os benfeitores vão trabalhar nessa água na hora que você estiver assistindo, ouvindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Então, a nossa querida Júlia vai nos conduzir com suas palavras nesse momento de prece. Agradecer a nossa querida Cris, lá de Minas Gerais, né, que trouxe-nos uma mensagem através lá das nossas telefonistas, do WhatsApp lá da rádio, da TV. Agradecer a Cris aí. Se liga, Cris, no momento de prece e de oração, e Jesus possa te abençoar. E a Cris
está sendo a representante de todos os ouvintes, rádio ouvintes e telespectadores nesse momento de prece que vamos, não é, seguir as palavras da nossa querida Júlia. Vamos lá, Júlia. Vamos lá, pessoal. Esse é um momento muito especial que eu peço a você que esteja realmente pleno aqui e agora, porque esse é o único momento em que você pode estar inteiramente aqui, vivo, respirando, se conectando com você. Vamos agradecer por mais um dia de vida, agradecer por termos a capacidade de discernir o que é sombrio e o que é luminoso, que nós possamos a cada dia sermos pessoas melhores. Ao acordar, hoje eu serei melhor que ontem, que nós possamos também ter a intuição, o vivenciar o hoje sempre com espiritualidade, pois a vida verdadeira, ela é de espiritualidade, é de conexão com o todo. O todo é a divindade que permeia o cosmos, as pessoas e que somos todos interligados por amor. Que possamos perceber que qualquer atitude infeliz, na verdade, é um ensinamento, pois se não houvessem situações que nos chicoteassem, como seríamos mais fortes? Se não houvessem situações que nos entristecessem, como estaríamos menos sensíveis à dor e mais fortalecidos? Sim, precisamos aprender a deixar de ser crianças cósmicas e amadurecer o nosso espírito, amadurecer o nosso emocional e entender e interpretar cada situação como um sinal da existência, um sinal que nos guia justamente aonde precisamos trabalhar em nosso interior. Tudo são espelhos, tudo é reflexo da nossa forma de pensar. Então, pedimos agora à divindade, a Deus, a nossos mentores, que possam aliviar as nossas provações, os nossos testes, que possamos crescer por amor e não mais pelo sofrimento. A dor é inevitável, mas continuar no sofrimento é uma escolha. Sim, vamos escolher ver o lado bom das coisas, vamos escolher ver o lado melhor de tudo e de todos, porque é assim que queremos ser vistos até o fim da nossa existência. Sejamos todos abençoados. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Obrigado aí, Júlia, pelas suas palavras, não é? E a gente só agradece, né, essa possibilidade de conexão que a gente faz nesse instante, né? E outra conexão que a gente queria falar é sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Se você se conectar, né, e também se associar, né, ao clube, você vai colaborar com essa mensagem que está sendo transmitida no dia de hoje, como no dia de hoje, né? Você vai poder agraciar alguém com o conteúdo da emissora Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, por exemplo. Então se associe ao Clube Amigos da Boa Nova, saiba como através do site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém pelo telefone, nós temos a central de atendimento com as nossas companheiras lá, as nossas colaboradoras, no 0800 12 018 38. E também o telefone fixo 11 2458 3214. Se você tem aí seu smartphone, né? é, Anote aí o número que você pode se comunicar aí pelo WhatsApp, que é bem fácil. 11 97834 2246. Se você quiser fazer uma doação espontânea e instantânea, tem o nosso Pix, cuja chave da FEAL é um número de celular. Anote a chave aí do Pix, é 11 97261 0272 e faça parte
do Clube Amigos da Boa Nova. Júlia, tem uma pessoa que mandou um recadinho para vocês. Quer mandar um abraço para ela? Quero, querida Cris. Eu quero agradecer, ela vem nos ouvindo e adorou a nossa última prece, então um grande beijo no coração para você, Cris. E como presente eu vou te escrever em inbox aí no WhatsApp, mandar uma mensagem muito bacana para você. E para todos vocês que queiram aqui falar conosco, nós estamos aqui à disposição. E vamos aproveitar esse nosso trabalho aqui voluntário e trocar, né, experiências. Estamos aqui também para poder ajudar vocês. Então, eu vou passar um número que é o WhatsApp da rádio, que você pode mandar lá, as meninas vão receber o recadinho e vão repassar para nós. Anote aí, esse número é importante você ter no seu WhatsApp aí, no seu celular. É o 11 99 643 3827. Pouco a gente divulga esse número aqui, porque as pessoas encontram aí pela internet como falar com a rádio, com a TV e acabam, né, recebendo esse número. Mas eu vou passar aqui no ar para você, ó. 11 99 643 3827. Você manda um recadinho para lá, eu vi o programa com a, não é, Júlia, com o Nando, eu quero mandar um recadinho para eles, mande por esse número aí, tá bom? Você que está ouvindo aí na rádio, você que está assistindo aí na TV, manda um recadinho para a gente que a gente fica muito feliz. Muito bem, então vamos voltar aqui ao texto, Júlia, quando o nosso, não é, André Luiz fala assim, olha, irritar-se por bagatelas. Isso é uma das coisas que a gente se irrita facilmente, né? O pavio está ali aceso, né? Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, né? Às vezes a pessoa está ouvindo lá, a outra no telefone e fala assim: quem é que ligou, hein? O que que a pessoa queria? O que que ela estava, qual o assunto que ela estava trazendo? Quem era, hein? Não é? É muita curiosidade e acaba invadindo o outro, o limite do outro. A gente precisa entender o que é limite nosso, o que é limite do outro, que também é uma forma de respeitar o outro. Sim, isso é um grande desrespeito nos dias de hoje, sim, porque hoje a gente tem mais noção de privacidade. Muito bom, né? Muito bom. Ele fala aqui nos últimos parágrafos, né? Que a gente já vai encerrando os parágrafos para a gente continuar nos comentários, né? Ele fala assim, ó, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, marca aí, ó. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, é super deselegante. Zombar dos circunstantes, né, que estão ali, ou chicotear os ausentes. E aí ele coloca o final aqui, ó, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Olha cada situação que a gente cria por hábitos infelizes, né, Júlia? Muito, porque o hábito infeliz é falar e olhar para fora e não para dentro. O que nós temos que entender nesse texto do André Luiz é por que temos que olhar tanto para fora, porque estamos distantes de nós, da nossa divindade, da nossa espiritualidade, do nosso centramento. Então, quanto mais a gente é bem resolvido, menos a gente olha para fora e mais a gente olha para dentro. Para você que está nos ouvindo, é claro que todos nós queremos ser lembrados como pessoas equilibradas, educadas, sensatas, gentis, chiques, leves. E a gente precisa entender cada vez mais que o propósito da existência é se aceitar, se amar. E à medida em que você é bem resolvido e se aceita, você para de reclamar, para de olhar para fora com esse viés sombrio, queixoso. E isso, na verdade, está dedurando, né? Porque nós psicólogos, quando alguém começa, a gente está falando, ih, essa pessoa não está legal, ixi. E ela não sabe. Nas redes sociais, a gente observa muito.
Então, você que está nos ouvindo, vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o melhor nessa vida. Vamos olhar para dentro, para o nosso crescimento. E é isso que a gente deseja para você. E como a Julia falou, a pessoa está se revelando. Então ali você está se mostrando quem você é. Você pensa que está oculta o olhar daquelas pessoas que estão. Todo mundo está analisando, está vendo quem é você. Você acha que com seus comentários você está se blindando. Ao contrário, você está se abrindo para mostrar quem você é, mas não aquele ser é. A gente tem que ser o que é, mas também a gente não pode inserir nesse ser hábitos infelizes que vão nos afastar dos outros. Então a gente está se revelando sim, a gente está mostrando a nossa cara. Mas eu tenho que mostrar mesmo. Olha, pensa bem. Dessa forma que você quer se Exatamente. mostrar, máscaras existem, né? E aí você coloca aquela máscara e muitas vezes você não é assim. Você está fazendo um papel. Então tira esse hábito infeliz, porque não é seu também. É um papel ridículo e muitas vezes não é só um comentário, não concordo, não concordo, que também é um hábito infeliz ter que falar que não concorda, né? Parece que virou moda, eu não gostei, eu não concordo, pois isso é mais deselegante ainda e é sinal de uma desregulação emocional que a pessoa precisa publicar que não concorda, né? Mas pior que isso é querer se mostrar com fotos. Não só com palavras, mas com fotos. Vai tirar foto do prato, vai tirar foto do restaurante chique, né? Então vamos evitar de querer ser o que não somos. Porque depois não adianta ir no centro espírita se limpar da inveja. Não é? Porque você está fazendo isso. Você pensa que está fazendo para mostrar para X amiga ou para X ex, o mundo está vendo. E aí, o dia da manhã você vai buscar um emprego, vai ter um novo relacionamento, vai estar lá tudo no feed, né? E isso vai realmente lhe prejudicar. É isso que a gente quer deixar aqui o recado. E aqui eu vou dar um bom de notícia. Você sabia que o obsessor também vê as redes sociais? Mas não estou falando do obsessor só desencarnado, não, o espírito do obsessor é encarnado. Então, eles também vê as internet, né, Julia? E como? Olha, agora aqui conta uma. Quantos relacionamentos terminam? Quantos? Que a pessoa está mostrando, olha como eu estou feliz com meu marido, com meu cônjuge. Aí passa um mês, 2, 3, a relação começa a ir mal. Não é só uma questão de energias negativas. Não é só isso. A pessoa começa a ser bombardeada, né? Bombardeada por palavras, por comentários. E realmente a pessoa não sabe para que se expor. Gente, se você está feliz, não precisa mostrar para ninguém. Quem está feliz não precisa mostrar. Quem é rico não precisa mostrar que é rico. É isso o recadinho da gente hoje. É isso aí. Se você quiser, aí vá para o sinal verde do André Luiz e leia cada uma dessas, né, desses parágrafos aí, porque realmente dizem muito para cada um de nós. Júlia, suas despedidas aí, obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar seu tempo precioso e estar com a gente. Obrigado. Gratidão a todos, gratidão a ti, a equipe FEAL, a Cris, aos nossos ouvintes que estiveram lá na rádio. Me perdoe que não vou lembrar o nome de todos. Um grande abraço, com muito carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Isso aí. Nando. Tchau, Só para pessoal. representar algumas pessoas, os nomes aqui, Aham. Luzia, Sônia, Ademir e outros mais, a Sônia Serra, né? A Sônia Ah, também, que faz as excursões lá em Sorocaba, todos de Sorocaba que tiveram lá no Encontro Amigos da Boa Nova, há uns dias atrás. A gente agradece aí, muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa, Alvorada. Tchau, 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 Júlia! tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.